Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal da ACIRS e esse é o programa Crítica em Transe, programa da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, um encontro para um bate-papo em torno do cinema e outros assuntos da crítica cinematográfica. Eu sou Fatimarley Lunardelli e convidei para o encontro de hoje dois colegas, né? A Ivonete e o Enéas, que mais do que companheiros de ACIRS, são dois grandes amigos, que me inspiram muito, que me admiram. Sejam muito bem-vindos aqui a esse encontro, Ive e Enéas. Ivonete Pinto é a quem nós devemos a criação da ACIRS, né? Ivonete sempre tão agregadora. Lá em 2008 puxou as pessoas, convidou, e a ACIRS aí já vão 13 anos de existência da ACIRS. Ivonete foi primeiro presidente da ACIRS, é jornalista, escritora, professora da Universidade Federal de Pelotas e também é uma das editoras da revista Teorema, né? Revista que Enéas de Souza também participa, também é um dos editores da Teorema. E o Enéas começou na crítica de cinema em Porto Alegre também numa uma revista dos anos 50, lá no final dos anos 50, a revista do Globo, né? Enéas é economista, mas também escritor, psicanalista, é um dos coordenadores da APOA já há vários anos, de um projeto que reúne cinema e psicanálise, né, na Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Esse é o último Crítica em Transe de 2020 e a proposta é que a gente faça aqui uma reflexão sobre a própria crítica, né? Um exame sobre a atividade de crítica cinematográfica e a ideia me ocorreu a partir de um encontro do nosso grupo de estudos na CIRS. Nós fizemos aí, até a propósito da pandemia, né, uma iniciativa de grupos virtuais muito positivos, né? E num desses encontros, Ivonete estava presente, né? Surgiu a questão: a crítica é um gênero literário? E eu quero começar a nossa conversa por essa questão, e quero começar com Ivonete, né? A crítica é um gênero literário? O que vocês acham? Então, a gente teve uma conversa, Enéas, bem acalorada até aquele dia, porque essa ideia de que a crítica possa ser um gênero literário, ela não é comungada em todos, né? Ela pode ser meio polêmica até. Mas me lembro, Fati, disso ter surgido assim um pouco mais forte no nosso debate aquele dia, porque a ideia era trazer o estilo de alguns críticos de cinema, né? E era livre, assim, cada um trazia o seu e falava um pouco do seu. E eu trouxe o Borges, o Jorge Luiz Borges, que, né, todo mundo sabe, teve uma fase da vida dele que foi crítico de cinema. E aí a gente começou a falar sobre isso, sobre estilo e tal, e acabou nesse debate, enfim, sobre se a crítica pode ser ou não um gênero literário. As pessoas que discordam totalmente disso, mas aí eu começo a pensar assim, que a gente precisa dar uma historiada um pouco, né, sobre a origem dessa ideia, enfim, a gente tem que remontar lá, sei lá, século XVII, século XVIII, e não com o cinema, claro, então, com as artes plásticas, com a pintura, né, quando tem os primeiros críticos de arte, em que essa conversa assim, de que a pessoa está fazendo uma crítica tão aprofundada que isso aqui é literatura que ela está fazendo. Mais adiante, claro, e aí eu acho que as coisas realmente se acentuam mais, ficam mais de pé, que é em relação à crítica literária mesmo, né, propriamente dita. Então, o crítico literário, que muitas vezes era um escritor, a gente tem aqui um exemplo de quem defendia isso, o Alceu Amoroso Lima, né, que, então, tem alguns textos dele que ele faz essa referência, e era uma pessoa que tinha um texto crítico que se equivalia a um texto literário pela sua excelência, pela sua profundidade e tal.
Bom, mas indo então, começando essa história com o cinema, também a gente precisa remontar, né, o início do cinema, pelo menos, sei lá, nos anos 20, aí com os primeiros críticos, aqueles que realmente criaram o estatuto, né, da crítica de cinema, Louis Deluc, e principalmente com um tipo de crítica que tinha um espaço na imprensa, né, que era um espaço maior, um espaço realmente de uma reflexão mais aprofundada. Então, também aí as coisas poderiam se encaminhar para uma defesa mesmo, né, de que a crítica pode ser, sim, um gênero literário. E é claro que também a gente não pode esquecer, evidente, porque tem uma matriz aí desse pensamento, que está lá na Nouvelle Vague, que está lá no Bazin, né? O próprio Bazin, eu me lembro de ter trazido uma fala do Bazin, que está nesse livro que foi traduzido pelo Mário Alves Coutinho há pouco tempo aqui no Brasil, acho que tem uns 3 anos isso, o realismo, como é que chama do livro do Bazin? O realismo impossível, né? E que ele traz uma frase, na verdade, do Bazin, de um artigo lá dos anos 50 do Bazin, em que o Bazin diz que o estilo e o aprofundamento do pensamento em torno do cinema é um gênero literário. Então, também é mais um que faz essa defesa. E aí a gente tem, né, continuando na França, o Festival de Cannes, que eu acho que também tem um episódio, tem algo que faz a ideia da crítica como gênero literário também ter uma consistência maior, que é a mostra paralela que tem no Festival de Cannes, a Semana da Crítica, que é criada, que é organizada pelo Sindicato dos Críticos, seria lá a Bracine deles, né? Os críticos estão reunidos naquele sindicato, e isso, eu não estou bem lembrado, o Enes talvez saiba, 62, 64, não me lembro qual foi o ano justamente que começou a Semana da Crítica, e aí começou a ter uma enxurrada, vamos dizer assim, de textos mais aprofundados sobre um determinado tipo de cinema. Então, que não é aquele cinema tão mais comercial, de um apelo mais comercial. Então, a gente precisa fazer umas separações, né, e voltar um pouco atrás na história, mas uma das separações que é preciso fazer é essa origem da crítica de cinema vinculada ao jornalismo. A crítica que é feita, exercida nos jornais, e que agora tem se direcionado, né, para outros lugares, porque a crítica tem perdido espaço nos jornais. Hoje se perdeu isso, né, Ivonete? Hoje realmente a gente a crítica ela não está mais determinada ou vinculada ao jornalismo. Mas ainda está, Fati, assim, só para concluir essa ideia de por que talvez as pessoas resistam um pouco a considerar a crítica como gênero literário, justamente por essa vinculação ao jornalismo, que tem uma essência informativa, objetiva, neutra e publicizante também, né? Porque ali na crítica no jornal ela é um serviço, né, para atender ao público, se vai ver ou não vai ver determinado filme. Então, por isso, também ela fica numa caixa, né, ligada ao jornalismo. Mas a gente tem que pensar em outros espaços, né? Aqui, hoje, a gente tem, no Rio Grande do Sul, e aí aproveitando, né, a presença do Enéas, uma pessoa que exercita a crítica não com essa vinculação jornalística, né? Porque a gente não tem essa obrigação de ficar falando de filme que está sendo lançado, não é um serviço que a gente faz. Então, por isso, essa crítica ela se encaminha mais para um estilo e uma categoria de ensaio mesmo, né? E o ensaio é uma categoria da literatura, né? Então, por isso que a gente não precisa ter medo ou pruridos, né, de vez em quando identificar alguns espaços e alguns críticos que sim exercem a crítica enquanto gênero literário.
Então, se isso mais ou menos responde, né, à tua provocação, eu iria para esses lados todos. Mas depois eu quero falar de outros exemplos além do Enéas. Olha, eu pensei muito tempo sobre isso, né? E sempre me perguntei que tipo de coisa a gente podia escrever numa crítica, né? A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: há uma diferença entre crítica e crônica, né? Quer dizer, o cronista é aquele que fala sobre um filme, etc., né? Às vezes nem necessariamente sobre o filme, mas também que não tem a preocupação da crítica, que é um exame, vamos dizer, detalhado ou o mais possível próximo do que o diretor pensa, do que o diretor trabalha, qual é a característica da imagem, vamos dizer, os procedimentos formais, como uma vez a Ivonete escreveu, né, os mecanismos de narração, todo esse tipo de situação, mostrar o que é o filme, o que o diretor pensou. Isso já é uma parte crítica, né? Bom, então, eu acho que a primeira coisa que eu queria diferenciar exatamente é isso, quer dizer, uma coisa é crônica, uma coisa é crítica. Obviamente, como a gente escreve em palavra, a primeira evocação que a gente tem é relacionar a questão com a literatura, né? Então, a ideia que a crítica é um gênero literário. Não necessariamente, né? Porque literário é uma questão vinculada à literatura, uma específica construção, vamos dizer, verbal e escrita, né? E o cinema já é uma outra coisa. Mas tem uma proximidade. Qual é a proximidade? A proximidade é do exame da obra que a gente está vendo. Então, a linguagem permite isso. Ou seja, agora, o que me parece importante também, né, é distinguir alguns aspectos. Por exemplo, né, a gente tem, vamos dizer, uma crítica de um filme que está passando nesse momento. Ou seja, o cara vai ao filme e escreve em casa. E manda para o jornal ou escreve no jornal. Na época, pelo menos, era assim. Segundo ponto é quando tu faz uma crítica, por exemplo, num suplemento literário. É uma coisa mais semanal, uma coisa mais profunda. O tamanho não é tão específico quanto na crítica diária, que era naquela época assim. Bom, depois tu pode fazer uma crítica em livro. Tu pode escrever sobre um autor, sobre o filme de um autor. Pode fazer em livro a história, vamos dizer, a biografia cinematográfica do autor. Tu pode fazer uma tese sobre vários autores, ou sobre um cinema. E tu pode fazer, inclusive, reflexões teóricas, reflexões sobre filmes, ou sobre autores, sobre pensamentos. Então, o que a gente tem é um conjunto muito grande, né, para ficar subordinado à ideia de que a crítica é um elemento literário. Assim, por exemplo, no caso da filosofia, né, tu faz um ensaio de filosofia e não necessariamente é um ensaio literário. Pode até, eventualmente, ser se o cara vamos dizer assim, é um estilista. Se é capaz de organizar de forma a sua linguagem em forma, vamos dizer, literária. Então, não confundir o exame da obra em si com aquilo que a gente diz sobre a obra. Por exemplo, o caso atualmente é interessante, né, da universidade. As pessoas fazem tese, então tem que seguir todo aquele ritual de tese da universidade, aquelas coisas assim que eles acham muito importantes, né? Na verdade, o que é importante é que o cara escreveu. E aí, esse é um estilo completamente diferente, por exemplo, de um autor tipo Bazin, ou tipo Godard, ou qualquer um desses autores mais contemporâneos também, né? o Aumont, etc., que escrevem até literariamente, mas sem a preocupação de ser um gênio literário. Claro que, não sei se era alguém aqui de Porto Alegre, não me lembro a pessoa, que diz, olha, escrever acessível ao leitor é uma gentileza do autor. Né? Quer dizer, ou seja, tem que ser gentil com o leitor, tem que procurar cativar o leitor, trazer o leitor para si. E tem uns caras que não, né? Quer dizer, na filosofia, então, tem uns caras que escrevem até fora matemática. Teve um cara, o Alain Badiou, que por sinal é um belo filósofo, mas escreveu um livro, O Ser e o Acontecimento, que é só matematizado. Ele ficou bravo com os matemáticos porque ele não entendia nada de matemática. E os filósofos não entendiam nada do livro dele.
Mas o que tu está trazendo é muito interessante, Enéas, porque me parece que o importante de pensar a crítica como literária mesmo, que separando a ideia da literatura como ficção, como invenção, mas preservando aspectos da ideia da invenção, é que a gente pode sim considerar o exercício a crítica, né? Daí não só a crítica de cinema, mas a crítica sobre qualquer objeto, como uma forma de expressão escrita, ou seja, de um embate com a linguagem, para expressar uma visão de mundo de quem escreve, que no caso é um crítico, e que o objeto desse crítico é um filme, né? Então, a crítica como literária no aspecto da escritura, da uso da linguagem para inventar um pensamento, ou seja, para desenvolver um pensamento sobre qualquer aspecto que seja, e que o filme faz parte disso. E aí eu acho que é interessante a gente pensar isso, e inclusive pensar o momento que se vive atualmente da crítica cinematográfica, e eu realmente vou me restringir à crítica, que é a liberdade hoje que nós temos justamente de escrever sobre qualquer filme que seja e, por isso, elaborar algum tema, né? Algum tema que é de interesse do crítico e algum tema que o filme vai permitir que ele desenvolva, né? Então, não sei se fica claro aqui o que eu quero dizer, no sentido de que mas agora me parece ainda que a crítica, sim, é uma forma de escritura que ela permite uma invenção porque os meios do crítico, eles se ampliaram enormemente. Se antes Deixa eu dizer uma nós coisa. tínhamos o filme em cartaz e um jornal para escrever, hoje tem filmes em todos os lugares e tem vários meios para o crítico escrever. Deixa eu dizer uma coisa. Há uma diferença profunda entre o filme e a crítica de cinema. O filme trabalha em imagem, e trabalha em palavra, e trabalha em som. Né? Na verdade, é imagem e som. No caso da crítica de cinema em papel, ela é feita através da palavra. Então, tem portanto, uma dificuldade enorme do crítico, que é pôr em palavra aquilo que foi mostrado em imagem e som. Né? Então, é a partir daí que tem. Então, é legítimo para nós críticos, né, se nos preocuparmos não só com o que queremos dizer, mas a forma como vamos dizer. Ou seja, ele é, nesse sentido, sim, um gênero literário. Porque tu tem que trabalhar a palavra de forma tal que tu deve comunicar não só aquilo que tu está vendo no cinema, as tuas ideias e as ideias do leitor, mas também como vai chegar ao leitor. Se é que tu está fazendo uma atividade crítica pelo jornal. Porque se a atividade crítica for, por exemplo, na internet, a atividade crítica ela é de outra ordem, usa a palavra sim, mas tem uma outra situação, é palavra e imagem. Então, é importante, é complexo isso aqui, né? Mas, a gente não pode esquecer que o cinema nasce da palavra também, né? Os filmes, em geral, têm roteiros. Então, é a partir das palavras no roteiro que ele muda de natureza e passa a ser imagem. E a gente, como crítico, pega essa imagem, muda essa natureza e volta para a palavra. Então, e a gente recria o que viu na imagem. Porque o filme não é roteiro. Hã? O filme não é roteiro. Mas ele nasce, ele não disse que é, ele disse que ele nasce como. Agora, na escrita da crítica, tu escreve a palavra. Escreve a palavra. Não. Sem dúvida, mas em relação com a imagem, e esse é o desafio. Mas é isso que eu estou dizendo. É o desafio. O desafio do cinema é o contrário. Se tu tem um roteiro, vamos dizer, o que tu faz? Tu bota o roteiro em imagem, e não a imagem em palavra. Sem dúvida. São maneiras diferentes de fazer as coisas. Sim, mas não é por ser diferente, eu acho que a gente pode eliminar a ideia de que duas coisas que a Fátima acho que colocou mais, que eu acho que pode estar resumidas em duas palavras, quer dizer, estilo e subjetividade. Então, até esquecendo um pouco essa matriz jornalística e tal, objetiva,
Porque a gente, hoje, os textos do Enéas são a prova disso, né? Tanto na Teorema quanto os que ele escreve para os livros lá da Poa, né? Eles são viagens, eles são altamente subjetivos, os teus textos também, a partir do teu repertório, da tua formação absolutamente múltipla, né? Então, toda a tua experiência em várias áreas está ali, a tua visão de mundo, enfim. Eu até eu marquei aqui, se vocês me permitem, para comprovar algumas ideias. Aqui, ó, lembra, não sei se a Inés vai lembrar, é uma Teorema que tem essa capa aqui. Eu marquei um textinho aqui. Vou ler esse trechinho, tá? Só que vocês me digam se isso não é literatura. Está lá no meio, é um texto sobre o Ferrugem, do Ali Muritiba. Então, como fazer a crítica da história e do pensamento em imagens? É essa discussão aqui, né? E esta análise tem que ser fiel ao diretor. Não se pode inventar outro filme. Temos que construir a visão crítica com o mesmo material que o diretor fez o filme. É tudo isso que o Enéas está dizendo aí. Quer dizer, é uma coisa que é a militância do Enéas, né? Está nessas ideias. Só que o diretor dá forma ao seu pensamento em cima da matéria e dos elementos cinematográficos. E o crítico tem a tarefa de pôr em palavras o que o diretor pôs em imagens, em som, arriscando dizer o que muitas vezes o diretor colocou como sentimento e inteligência. O crítico não pode inventar o filme, embora tenha uma arte diferente daquela do diretor, que é expor uma interpretação que passa por uma articulação de pensamento equivalente e que dialogue com o pensamento visual e sonoro do cineasta. Bom, aqui tem estilo, aqui tem ritmo, aqui tem a visão de mundo do Enéas, aqui tem filosofia, né? Então, mesmo... E foi uma coincidência, né? Isso, porque a gente não combinou que eu ia ler esse trecho. E aí eu pego aqui e está na palavra escrita e impressa, né? Essa ideia do Enéas. Então, acho que muitos autores eles praticam o estilo ao escrever. Não é muitos autores. Parece que a internet está cheia de críticos que alcançam, né? Eu acho que é um patamar a ser alcançado. Poucos críticos, na verdade, conseguem, que é trabalhar no seu próprio estilo, ter uma riqueza intelectual que tem a ver com o repertório, etc., etc., e transformar isso, né, na sua subjetividade. Por isso a vinculação com o ensaio, né, que tem a ver com essa coisa do elogio à subjetividade, né? Então, acho que a Enéas é uma travada ali. Então, se a gente for assim para a história do cinema e os críticos que conseguiram esse patamar, não vão ser muitos nomes, mas na internet, e para não fugir do que a Fati está propondo pensar, né? Na internet a gente tem alguns escritores, críticos, né, que conseguem, inclusive, uma coisa que a internet exige, né, que é o texto curto. Como é que tu vai trabalhar uma análise que seja aprofundada e que, ao mesmo tempo, seja curta? Porque, né, combinou que, né, na internet as pessoas não têm paciência para ler, não tem... Mas é que eu discordo de ti, Vanete. Eu não vinculo profundidade a tamanho. Eu acho que é um tipo de raciocínio que, para mim, ele é muito equivocado, assim. Eu acho que a profundidade, e aí eu queria colocar para vocês o valor da subjetividade na crítica, né? Para mim, a profundidade está neste acúmulo de conhecimento, se a gente quiser, do crítico, né? E de como ele também traz, ele aporta para o que ele escreve, tá? E aí não é o tamanho, não é a quantidade que ele escreve, mas é a agudeza como ele consegue perceber aspectos, né, de um filme, e só pode ser de uma perspectiva subjetiva, porque mesmo que a gente persiga, né, o filme no sentido de que o que é que o diretor quis dizer, seja lá o que o diretor quis dizer, eu só posso dizer daquilo que eu percebo do filme, né? Não é possível. O filme é esse diálogo, né, que se trava
entre o crítico e outros tantos que vão estar lendo esse exame da crítica. Então, eu não acho que é o tamanho que vai dar profundidade, não é o fato de que eu tenha muito espaço para escrever sobre um filme que vai dar a densidade na abordagem, né? E aí eu queria perguntar para vocês, assim, porque a gente vem muito dessa tradição, Ivonete, eu somos jornalistas, né? A objetividade, ela é o norte da profissão jornalística, né? E hoje eu estou cada vez mais, assim, mais acreditando que é a subjetividade que faz a qualidade da crítica cinematográfica, porque existe uma resenha crítica que ela é informativa e ela tem um objetivo, né? E também ela também é crítica, a resenha, a crítica informativa, mas me parece que é a resenha crítica mais de natureza subjetiva, em que o crítico também se coloca, e esse se colocar não precisa ser em primeira pessoa, ele se coloca na medida da maneira como ele examina os temas que ele traz para o exame do filme. O que vocês pensam desse aspecto da subjetividade? Deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Eu acho que está totalmente correta a ideia de que a presença da subjetividade ela é total quando a gente está relacionado com o filme, óbvio, né? Isso é importante. Mas, quando eu digo naquele texto que a Ivonete leu, né, e que a gente deve perceber o que o cineasta tentou fazer, né, a gente está colocando, claro, a compreensão da subjetividade dele no objeto filme a partir da nossa subjetividade como espectador. Quer dizer, então, a partir daí, eu tenho uma subjetividade de compreensão desse filme, tentando ver o que ele fez. Outra pessoa, a Ivonete, a Timarley e outros críticos, podem ver do outro ponto de vista. É a sua subjetividade que está presente ali. Mesmo que a subjetividade nossa não é intelectual, né? Ela é intelectual e emocional. Quer dizer, eu gosto muito de um filme porque aquele filme pode me tocar por diversas razões, pela minha geração, pelos meus amores, pela minha vida, pelas minhas dificuldades, pelas minhas dores, né? Então, agora, o que me parece importante não é só que nós sejamos subjetivos na compreensão, é que, no conjunto dos diálogos dos críticos e dos espectadores, né, haja interpretações mais fortes umas do que as outras. Por que a gente gosta de um Paulo Emílio, por exemplo? Por que a gente gosta de um Bazin? Né? É porque eles são muito mais contundentes na compreensão do filme do que um outro, José da Silva, sei lá o quê, que possa fazer esse filme. Então, eu estou de acordo com essa ideia da subjetividade. E aí vem aquela história que a Timarley colocou, né? Ou seja, não basta só a agudeza intelectual, tem que ser também a capacidade de transmitir aquilo que ele aprende. Esse é o ponto. Só um bom escritor consegue condensar e consegue ser profundo. Eu não disse que só se consegue ser profundo em texto longo, pelo amor de Deus. Também é uma provocação, né, Ivonete? Não, mas é que aí vai parecer que eu estou defendendo uma coisa que eu acho que é indefensável, não é isso, né? Mas a pessoa que tem a profundidade, ela tem todos os elementos para aprofundar a análise de um filme, mas ela tem 2 parágrafos para fazer isso, ela vai ter que ser um puta escritor para poder fazer isso. Tem que saber lidar com as palavras. Aí vem a questão do estilo, né? E por isso que eu acho que também é um gênero literário nesse sentido, né? Porque a gente tem que ter capacidade de expressar aquilo que, de fato, a gente entendeu. Mas como aquilo que entendeu, não necessariamente é capaz de expressar. Então, tem que... Né? Aliás, a Ivonete esteve presente, nós participamos, a Ivonete, eu e mais outras pessoas, na entrevista com o Frodon. O Frodon tinha uma coisa muito interessante, que o crítico precisa ter curiosidade, precisa gostar de cinema e gostar de escrever. E aí, nesse gostar de escrever, é que está essa história, né? E, aliás, uma outra coisa interessante, o Joaquim Pedro de Andrade falava uma coisa seguinte, que os cineastas brasileiros, eu incluiria os críticos brasileiros, da minha geração, vieram todos da literatura. Porque a nossa primeira emoção era
a literatura. E o cinema era aquela coisa que os pais mandavam, vai ao cinema, porque aí tu fica te divertindo lá. E, de repente, começou também a tocar uma coisa muito importante, o que cinema era. Mas a gente veio da literatura. E aí eu queria puxar até tu falaste na literatura e me ocorre, né, Enéas? Eu sempre defendi muito e continuo defendendo, por óbvio, né, que o crítico se faz na cinefilia, ou seja, é também um repertório, né, de filmes vistos que forma o crítico. E hoje muito mais desafiador, né, porque um jovem que começa hoje na crítica, enfim, tem uma quantidade aí de filmes para serem vistos, né, e para formar o seu repertório, que parte da cinefilia, ou seja, parte desse amor ao cinema, mas eu queria tocar aqui na importância da literatura, e daí na importância da leitura para a formação do crítico, né? Eu acho que não é só a quantidade de filmes que assiste, ou quais filmes assiste, que vai dar essa formação para o crítico, mas também a leitura como um meio de instrumentalizar para fazer esta interpretação, para fazer esse exercício da escritura e encontrar o seu estilo de crítica, né? Olha, eu acho que o cinema, a literatura, o teatro, a pintura, a arquitetura, etc., fazem parte da cultura, não é? E fazendo parte da cultura, o crítico tem que estar mergulhado nessa cultura. E as primeiras coisas que se falaram, por exemplo, foram a partir da literatura. Quer dizer, tu pega Homero, tu pega Hesíodo, tu pega os trágicos gregos, tu pega Aristófanes, né? Tu vem vindo, Platão, depois tu pega Dante, etc, etc. Então, tu tem que ter essa canalização, né? Como tu tem que ter também, o Walter Carvalho que falava muito isso, quer dizer, para tu ser um fotógrafo de cinema, tu tinha que ir muito visitar os museus. Quer dizer, então, a crítica de cinema, a meu ver, é algo que está ligado à cultura do mundo. E a cultura do mundo passa por vários aspectos. Quer dizer, tu tem que ser, no mínimo, alfabetizado em algumas coisas. Né? A literatura é um elemento importante, porque a gente, aqui no Brasil, por exemplo, né, o cinema custou a ser aceito, vamos dizer assim, como uma atividade intelectual de grande porte. Eu me lembro quando eu comecei na crítica, as pessoas diziam, por que tu fez crítica? Por que não fizesse literatura? O Atos Damasceno, mesmo que era amigo do meu pai, me disse isso. Pô, Enéas, porque eu escrevi o meu livro Trajetória do Cinema Moderno, né? E aí eu me lembro que eu fui no Correio do Povo, não sei fazer o quê, e encontrei o Atos. E ele me disse assim, pô, Enéas, cinema! Quer dizer, a visão que ele tinha da cultura era eminentemente literária. O cinema é uma arte menor, né? O cinema é menor. Isso custou muito a ser alterado. Né? Essa foi a ruptura, inclusive, né? Acho que isso que você está falando é importante, porque essa foi a ruptura do Paulo Emílio Salles Gomes também, né? Que vai ser a nossa grande referência na crítica cinematográfica no Brasil, e que ele faz a ruptura da tradição intelectual que vai se ligar à literatura e ele vai se ligar ao cinema, né? Isso. Por exemplo, quer ver uma coisa? Olha, isso não faz muito tempo, hein? Quer dizer, muito tempo, assim, em termos de 30 anos. O Décio Freitas, que foi um grande intelectual aqui do Rio Grande do Sul, escreveu livros de história maravilhosos, né? O Décio, uma vez, me peitou, disse, mas que história é essa de cinema? É arte. Isso não está provado. Entende? Quer dizer, o cinema custou a ter uma presença forte, emocional, intelectual, cultural, nas demais pessoas da sociedade. Imagina se tu dissesse para ele, Enéas, que além de tu estar voltado ao cinema, tu estava, como crítico, fazendo literatura. Ele ia se cortar os pulsos, né? Porque... Escândalo! Não. O Décio era um cara muito legal. Agora, eu não sei se vocês... Esse acho que é um pouco mais a tua geração, Enéas. Eu conheci esse crítico agora. Acho que nunca foi publicado nada dele no Brasil. Eu tenho um livro, já que tem 50 anos, aí, que foi publicado na Espanha, que é o Mani Farber. Sim. A arte cupim, a arte elefante branco e tal.
E esse crítico, ele nos Estados Unidos, aí, porque a gente sempre tem um referencial, né, da crítica como arte até da França, né, mas os Estados Unidos tem alguns nomes, e o Mani Faber é um cara que elevou o status da crítica. E a origem dele, o Enéas estava falando da origem, né, de muitos que vêm da literatura, mas a origem dele era a pintura. E ele conseguia fazer, então, análises absolutamente originais, justamente porque os colegas dele não tinham esse approach, né, não tinham a cultura da pintura, e ele se distinguiu. E é um cara que, nessa discussão de fazer também um gênero literário, ele se destacou. Ele é um dos raros críticos que foi publicado numa editora lá que só publica grandes escritores. Ele tem um livro que é um calhamaço de 800 páginas, com os textos dele. Então, quer dizer, a gente encontra poucos casos, né, mas alguns casos que tem. O Hélio Nascimento aqui, o Hélio tem uma cultura musical muito profunda, e isso faz uma diferença absurda nos textos dele. Então, também, eu acho que se o crítico se aprofunda em determinadas áreas, ele pode, sim, contribuir, né, com um olhar diferente e tal, mas sempre reforçando a ideia. Eu acho que está no estilo, né, para poder transformar aquelas ideias todas, aquela profundidade toda, num texto possível de ser lido, que seja em 2 parágrafos, ou seja, nas 7 páginas da Teorema. Aí é que vem aquela história, né? Quer dizer, o que nós compreendemos no cinema? Tem uma história, não? Tu tem uma forma cinematográfica de pôr essa história, que é a imagem e som, e tu tem uma reflexão embutida disso a respeito dos homens, do mundo, etc. Né? E o que acontece? Quer dizer, no caso do cinema, por exemplo, na minha geração, dialoguei muito com os Carlos Scarinci, que era um crítico de artes plásticas. Conversei muito com o Stockinger, né? Que era um escultor. Então, tem uma realidade outra, por exemplo, por isso que eu citei o Walter Carvalho, né? Porque o Walter Carvalho falava muito da questão da relação do fotógrafo e, no fundo, do cineasta, com as questões do museu, da arte plástica. Né? E não só envolve, por exemplo, o Godard tem uma frase que é o seguinte, já não me lembro exatamente, mas ele fala que o ator é, na verdade, uma escultura em ato. Algo assim. Bom, ou seja, tu precisa ter uma cultura escultórica muito forte para poder compreender essa relação. Outros já dizem, não, mas não é só a escultura, é a dança, porque a dança também trabalha o corpo. Né? Então, ou seja, tem um diálogo que transcende a mera situação vamos dizer, o cinema como cinema. Né? O cinema também como dança, como pintura, como, sei lá, como arquitetura, por exemplo, a questão dos cenários. Né? É muito mais fácil compreender a função do cenário no cinema se tu tem uma visão de arquitetura. Quer dizer, o Demétrio mesmo dizia aqui que a arquitetura é a compreensão do movimento do homem no espaço. Quer dizer, ou seja, pode pegar um personagem e esse personagem fazendo essa situação e tu coloca dentro... Quer dizer, como é que um personagem se movimenta no espaço? Provavelmente o diretor tem que pensar isso. Se ele não pensar isso, ele está liquidado. Né? Então, nesse sentido, eu acho que tem que ter a meu ver, assim, né, a grande questão é a gente não ficar só no cinema, né? É transitar por outras áreas que dialogam com a nossa, né? Quer dizer, por exemplo, a Hélida é uma pessoa que é uma artista plástica com quem eu converso bastante. Já conversei muito com ela. Nós fizemos uma vez uma discussão sobre o Étant Donné, do Marcel Duchamp, e do Hitchcock. Né? Ou seja, mostrar como é que essas coisas funcionam. Então, nesse sentido... Bom, mas aí tem uma questão que vocês colocaram que eu acho que é fundamental, né? Que é a questão do estilo que tu escreves quando tu escreves alguma coisa sobre cinema. Acho que essa e nesse sentido é que pode ser a ideia de um gênero literário, né? Porque tu tem que botar aquilo em linguagem que tu diga não só aquilo que tu pensa sobre o diretor ou o que ele quis dizer, mas aquilo, como é que isso deve chegar ao leitor, né? Como é que deve desafiar um leitor?
Por isso que eu acho que a crítica literária, por exemplo, muito tempo, eu li muito da crítica literária. Roland Barthes, por exemplo, era um cara que eu lia muito, porque como é que eu chego ao espectador, ao leitor, espectador, né, de uma ideia que eu quero colocar para ele. Como é que eu desafio ele? Como é que eu faço ele ver um filme de novo, por exemplo? Ou com ele ir ver um filme que ele não viu. Eu acho que é muito interessante isso, né, que tu fala, né, no sentido desse diálogo, né, e desse estilo, porque o que a gente vê assim, hoje existem muitas pessoas produzindo o que a gente vai chamar de crítica, tá ali sob a grife crítica, né? Mas a crítica ela é refém de muitas estratégias retóricas que no fundo são clichês de escritura, né? São escritos que são puro clichês, né? Então a gente pega uma crítica e que ela tem ali o quê? A gente já sabe, praticamente, às vezes reproduz o enredo do filme e termina ali com uma cacetada, gostei, não gostei e tal, né? Então, é a crítica isto, né? O que diferencia? Então, eu acho que o crítico, ele também... E aí, quando é que uma pessoa é um crítico, né? Se a gente quiser aqui e substanciar esta expressão, né, no sentido mais pleno das possibilidades que tem, que o crítico também precisa ter uma curiosidade sobre o ato de crítica, sobre o ato da crítica. Não é só curiosidade sobre o mundo, né? Não é só curiosidade sobre os filmes, mas também é um desejo muito forte de examinar a sua própria forma de se expressar sobre o mundo. Porque, volto a dizer, né, com o que um crítico aprende a ser crítico, enfim, com outros críticos, né? É porque nós lemos pessoas que nos inspiram, que servem de modelos, é que a gente também vai buscar a forma, o estilo, né? Mas o que eu vejo assim, é que existem muitos clichês, né? Muitas repetições na crítica, o que faz com que, enfim, a gente tenha, na verdade, mais do mesmo, né? E não originalidade. Olha, eu acho que uma coisa importante aí, né, é exatamente isso, quer dizer, que a crítica vamos dizer assim, é um enunciar sobre as coisas que tu está vivendo, sobre as emoções que tu está vivendo, sobre os filmes que tu viste, sobre as coisas que tu vivesse, etc. Eu acho que, por exemplo, eu gosto muito de citar outras áreas da área da cultura, porque é isso que faz, esse caldo de cultura que nos permite compreender a situação, né? E nesse momento, por exemplo, que a gente começa a ter outras formas de crítica, né? Por exemplo, a crítica na internet, etc., tem que ser pensado também, são formas diferentes, mas a grande questão que eu vejo é quando o crítico traz o pensamento do cineasta e coloca para a gente uma contundência do olhar do cineasta e a contundência da sua palavra como crítico. Né? Quer dizer, o Paulo Emílio era uma pessoa fantástica por causa disso, né? Porque ele te colocava numa realidade muito forte, né? E ele era muito intenso naquilo, né? Quer dizer, o Bazin, por exemplo, por que a gente fala sempre do Bazin? O Bazin tinha uma capacidade absolutamente notável de descrever, de conversar, de mostrar, de sutilmente colocar, por exemplo. E importante, né? Que é quando esses críticos fazem as entrevistas com cineastas. Quer dizer, eu me lembro até hoje de uma entrevista do Bazin e um dos colegas dele lá do Cahiers de Cinema com o Orson Welles. É uma entrevista assim, monumental sobre cinema, sobre cultura, sobre toda a realidade. Né? Esse foi publicado no Brasil. Hein? Esse foi publicado no Brasil, deixando uma dica aí para a galera que está na crítica de cinema. Eu vou recomendar para os meus alunos de crítica de cinema que assistam. Né?
Não, é extraordinário, né? Quer dizer, a gente aprende muito mais sobre cinema, muitas vezes, ouvindo o que os diretores dizem sobre o seu filme. Ou sobre outros filmes que eles viram, né? Exato. Eu queria perguntar para vocês, né, tanto Ivonete quanto tu, Enéas, o que te motiva a escrever sobre um filme? O que alavanca a vontade, né, de parar, de fazer o embate com o pensamento, com as palavras e tal, para escrever? Que filmes? Porque nós, né, eu também me coloco nessa situação, nós não estamos em situação de agendamento, né? Ou seja, se, enfim, um colega trabalha num jornal, trabalha num portal, né, que produz conteúdo permanentemente, há um certo agendamento, né, sobre o que é pautado, sobre novidades e lançamentos. Nós não temos esse agendamento. Eu tenho meu site também, eu lá publico o que eu quero, né? Vocês escrevem na Teorema, a Ivonete colabora também, né? Ali no Cinema Escrito. Então, o que alavanca a vontade de vocês de escrever sobre um filme? Que eu acho que hoje é o grande desafio também para quem se propõe seriamente uma atividade de crítica, né? A motivação sobre o que escrever. Posso começar? Eu acho que, bom, aí cada pessoa tem a sua história, mas essa questão do agendamento, eu me agendo. Eu posso não estar num veículo, mas eu me agendo porque se eu estou credenciada em festival, eu vou escrever sobre os filmes daquele festival, não deixa de ser um agendamento. Dentro desse festival, eu vou fazer as minhas escolhas. E essas escolhas, elas têm a ver com os meus interesses de pesquisadora, de professora, de brasileira, de gaúcha, de mulher, né? Quer dizer, tu tem uma série de pré-agendamentos também. Então, se tem um filme novo iraniano, eu tenho um agendamento da minha história que vai me fazer ver esse filme iraniano. Isso vai me motivar ou não, né? Então, agora, nessa pandemia, né, eu tenho visto muito mais filmes e escrito muito mais. Eu nunca escrevi tanto como eu escrevo hoje. E eu estava relendo, até para revisar alguns artigos produzidos nesse ano, só nesse ano, foram quase 30 artigos, coisa que eu nunca produzi tanto, né? Quem escreve em jornal faz isso tranquilamente, né? Mas aí eu consegui fazer uma análise, digamos, né? Enxergar um pouco melhor o que eu escrevi em março, o que eu escrevi em abril, e aí vou encontrando algumas recorrências, alguns erros, alguns problemas de escrita, algumas repetições, maneirismos, vícios de linguagem, enfim. Mas eu consigo me ver nesses textos todos. Então, não tenho nenhuma ilusão de deixar uma obra, enfim, né? Mas se eu conseguir reunir um grupo de críticas de um determinado período da minha vida, eu vou ter ali, né, o meu pensamento, a minha visão de mundo daquele momento, as minhas preocupações daquele momento muito fortemente. Por isso que essa questão da subjetividade, ela é importante mesmo nesses lugares que a gente escreve que não exigem a subjetividade, mas ela está ali, né? Então, a gente faz defesas. Se uma pessoa, ideologicamente, ela está vinculada a um segmento X ou Y, ela vai manifestar isso já na escolha dos filmes que ela vai escrever e nas defesas que ela vai fazer, na crítica que ela vai fazer, no julgamento que ela vai fazer dos personagens que agem assim ou assado. Então, o crítico, na verdade, isso é uma máxima, né? Que o crítico escreve sobre ele mesmo sempre, não importa o filme. Bom, começando a pegar essa tua ideia, Ivonete, de que o crítico escreve sobre ele mesmo sempre, né? Eu acho que o meu interesse pela crítica começou exatamente por isso, né? Eu queria tentar me compreender o que estava acontecendo comigo, qual era a minha perspectiva de vida e o que eu entendia do mundo, né? Então, esse aspecto eu acho que é fundamental. O segundo ponto que me pareceu muito importante, eu queria saber o que era o mundo, né?
que são as coisas, enfim, por que as pessoas são assim, por que o mundo é assim, por que a realidade tem dores, alegrias, tragédias, comédias, melodrama, etc. Então, os filmes também me desafiavam, né? Para saber o que era, né? Quer dizer, e às vezes eu ia discutir cinema com meus amigos, etc., e nem sempre a gente concordava, né? E havia muitas posições distintas, etc., né? Então, todos esses desafios que a vida levou me levaram a tentar cada vez mais trabalhar sobre o cinema, né? E o cinema, no longo da história, né, me mostrou uma coisa fantástica, que o pensamento mais avançado da realidade contemporânea passava pelo cinema, né? Eu me lembro que eu tive umas brigas com meus colegas de filosofia, porque eu dizia algo assim, o General de la Rovere, do Rossellini, falava muito mais sobre a liberdade do que qualquer escrito do Sartre e do Heidegger. Era só o meu peito. Bom, então, e eu acreditava nisso, e continuo achando que eu estava certo, né? Por quê? Porque tinha uma forma de expressão, uma forma de demonstração, uma forma de bater nas pessoas, de convocar as pessoas, muito mais forte do que um texto, às vezes, de filosofia, um texto de literatura, etc. Então, eu acho que a crítica tem esse aspecto, né? E a crítica de cinema teve esse aspecto, de ser, vamos dizer, a arte popular é a arte mais forte do nosso tempo. Talvez hoje nós estejamos já numa transformação dessa realidade cinematográfica, mas na minha geração as coisas foram assim, quer dizer, ou seja, a literatura passou, né? A literatura, eu falo aqui romance, falo poesia, né? Foram coisas que deixaram de ser protagonistas populares em função, deixaram de ser protagonistas para o cinema. O cinema se tornou um grande protagonista, né? As grandes questões do mundo vieram através do cinema. Quer dizer, uma das coisas mais importantes que a gente viu, por exemplo, no caso do Bazin, né, é que o Bazin tinha um clube um cineclube, né? E, além do mais, discutiu todas as questões ligadas à guerra, discutiu a questão da renovação da sociedade americana e mundial. Quer dizer, então, o cinema tinha essa realidade, né? E é isso que eu acho que é uma das coisas mais importantes do cinema, né? Quer dizer, essa coisa de nos tocar em face da vida. Isso também é quase uma obviedade, né? O cinema vai retratar o seu momento. Se a gente pegar daqui a 30 anos os textos produzidos agora, vão ser textos que vão falar da questão racial, que vão falar do crescimento do fascismo no mundo. Então, não importa muito os filmes, eles vão estar impregnados dessa leitura, que é a leitura da urgência do nosso momento, né? Eu estava relendo... Oi? Só que há uma pequena diferença. Eu acho que isso que tu diz, eu concordo. Só que os grandes cineastas, eles pensam, e é isso que eu achei que foi a coisa importante, pensam de uma forma tão profunda, né, que é muito mais importante que muitas vezes do que qualquer livro que toca um romance, uma pintura, etc. Quer dizer, nessa época que nós vivemos, né? Agora abre-se nova época e vamos ver o que vai acontecer. Mas nesses períodos que nós vivemos, a grande importância do cinema foi essa, que é o pensamento mais profundo da realidade vinha por ali, né? Eu não confundi assim, quer dizer, todos os cinemas de uma época, é óbvio, como toda a literatura, mostra a sua época. Mas o pensamento sobre a época não é igual. E aí eu acho que o cinema foi o mais profundo nesse período que passou. É um desafio que eu estou fazendo. E a crítica reflete tudo isso. Exatamente. Eu acho que sim, a gente poderia aqui continuar conversando mais, né, porque assunto não nos falta, mas me parece que fica, assim, da conversa, me ocorre, assim, né, que
mais ainda hoje, como me parece interessante a gente encontrar os críticos que conseguem se colocar de uma perspectiva pessoal, ou seja, também me interessa ver o crítico no diálogo que ele faz com o filme, e são tantos filmes que nós temos disponíveis, então, que o crítico, né, ele promova para um espectador, enfim, para uma pessoa, esse encontro, que é o encontro com o olhar de mundo que o crítico traz indo ao filme, né, e trazendo este filme para esse diálogo, né, público, crítico, filme, né? Só queria dizer uma coisa, que eu acho que, às vezes, aqui no Brasil a gente esquece, é que o cinema tem uma história e tem uma cultura, né? Nós estamos, muitas vezes, colocando o crítico como aquele que vê o filme do momento, mas é a história do cinema. Não é importante falar sobre Griffith, sobre Dreyer, sobre Orson Welles, sobre Cronenberg, etc. Ou seja, toda uma realidade, ou autores brasileiros, tipo Glauber, né? Tipo Milton Lacerda, etc. Quer dizer, não é apenas só o filme do momento, né? É esse caudal de cultura que vem vindo e que a gente tem que retomar. Uma das coisas que eu acho, e amo Paris, por exemplo, é o fato de que lá tu pode ver ao mesmo tempo, o último cinema que passou, como o Griffith, por exemplo, um festival sobre o Griffith, um festival sobre o Polanski, um festival... Mas tu vê o Griffith hoje com os olhos de hoje, né? Claro, claro. Se o Griffith naquela época, tu não ia enxergar aquelas barbaridades que ele botou ali. E hoje tu é levado necessariamente a fazer uma releitura daquilo tudo. Mas claro, mas o nosso, cada época, retoma a sua posição no mundo, né? Quer dizer, o Griffith era um grande cineasta e um grande suprematista branco. E como é importante, né, para o bom crítico, para que o texto, então, tenha esse interesse, essa densidade, se a gente quiser, né, que o crítico conheça cinema, ou seja, preciso conhecer o passado, um bom crítico não tá de forma alguma, né, liberado dessa tarefa, ele precisa conhecer cinema e ele precisa também buscar cultura, né, se fomentar disto, e ele precisa buscar este estilo que não deixa de ser a sua própria subjetividade, essa autoconsciência, né, de um texto em que ele também está presente. Acho que me parece que aí se produzem os melhores críticos, os melhores textos, os melhores diálogos, né? O crítico precisa ter vida própria também, né, Fátima? Precisa ser ele mesmo, né? O nerd que não sai ou da tela do computador ou do cinema, o cara que vê 5 filmes, 6 por dia e não tem vida própria, né? Esse também não vai ter muito o que escrever. A pessoa precisa ter as suas experiências, né? Eu tenho um PowerPoint que eu passo na aula de crítica, que eu trago muita coisa do Enéas e tal, e tem uma coisa que eu coloco ali que é inspirada num conselho do Enéas. 3 coisas que o crítico precisa fazer: ler romances e ler romances. Que esse é um conselho que o Enéas deu para o Fabiano uma vez, né? Essa história já está bem conhecida. Pai, o que eu preciso fazer para escrever melhor? Vai ler romances. Não é? É isso. Ler. Então, tá, queridos, muito obrigada por esse encontro, por essa conversa, né? Você que nos acompanhou até aqui no Crítica em Transe, deixe o seu like aí, nos acompanhe, né? O programa da CIRS aqui no canal da CIRS, né? Sempre uma conversa em torno do cinema, da crítica cinematográfica. Tchau para vocês.